Suponho que você lembre que o princípio da tipicidade é um dos institutos do direito tributário que melhor marca as diferenças e divergências entre os tributaristas. Existe uma repartição clássica entre a doutrina, entre duas escolas especificamente, uma que defende a ideia de uma tipicidade cerrada, fechada, e outra que fala numa tipicidade aberta. Em síntese, a tipicidade fechada encerra a ideia de que o texto legal, que veicula a norma jurídica tributária, é composto por tipos fechados, por termos determinados, de maneira a limitar sensivelmente a atividade, o papel do intérprete nesse processo de captura da norma. Então percebam que é um posicionamento que prestigia bastante o papel do legislador nesse cenário. Mas uma parte da doutrina acha esse entendimento problemático. A professora Isabel Derzi, por exemplo, encontrou uma inconsistência referencial no trabalho muitíssimo influente do grande Alberto Xavier, que havia encampado a tipicidade cerrada no Brasil, buscando o endosso doutrinário no jurista alemão Karl Larentz, que havia na sua obra trabalhado, desenvolvido, explorado a fundo essa categoria linguística chamada de tipos. O que a professora percebeu foi que o Xavier, na sua obra, buscou como referência a primeira edição do livro do Larentz, e isso já havia sido retificado. O Larentz, na sua terceira edição do livro, se retratou com relação àquele ponto e passou a defender que os tipos, pela sua própria natureza, nunca poderiam ser concebidos como fechados, senão sempre abertos. Outra crítica que se faz à tipicidade cerrada é que dificilmente a linguagem chega a essa qualidade da determinação. Quando muito, talvez os números o sejam, mas mesmo assim, se você perguntar a respeito disso para um matemático, chances são do cara dizer que nem mesmo os números são absolutamente determinados. E além disso, quanto mais fechado um texto, menos responsivo à realidade ele é. Essa é uma terceira crítica também muito frequente, no sentido de que essa tipicidade cerrada tornaria o direito tributário facilmente elisível e obsoleto mais rápido. Essas críticas desembocam na defesa daquilo que se chama de tipicidade aberta, mas aqui tem um ponto que muitos deixam de perceber. Dentre esses que reconhecem a tipicidade aberta, existem duas posições bastante distintas. Uma primeira posição reúne os autores que reconhecem essa inevitável indeterminação da linguagem e buscam nela um efeito positivo para o direito tributário, através da positivação dos padrões e de estándares, de maneira a dar ao texto um maior alcance, em nome da capacidade contributiva, da isonomia e uma maior eficácia temporal, porque torna o texto melhor responsivo às modificações da realidade social, política e econômica. Então percebam que aqui o reconhecimento da tipicidade aberta não é apenas como uma qualidade da linguagem, como princípio per se, porque existe uma preceituação para o legislador explorar instrumentalmente essa indeterminação da linguagem. Mas existe uma segunda posição que reconhece essa indeterminação da linguagem, rejeita a doutrina tradicional que fala numa tipicidade fechada ou cerrada, mas para por aí. Ela não enxerga como coisa boa a indeterminação, sendo desejável que a determinação seja buscada, ou seja, nessa perspectiva, o reconhecimento da tipicidade aberta é exclusivamente como qualidade intrínseca da linguagem, e não como princípio. Você tem uma rejeição absoluta do princípio da tipicidade sob essa perspectiva, porque a tipicidade fechada é uma mentira e a tipicidade aberta seria uma inconstitucionalidade ou uma inconveniência, ou seja, não existe princípio da tipicidade sob esse ponto de vista. No lugar, fala-se num princípio da determinação, que, em sendo princípio e não regra, coabita de maneira harmoniosa com o fato de que a linguagem é irremediavelmente indeterminada, mas imprime essa finalidade de persecução da determinação, determinação como processo e não qualidade intrínseca. Vejam que isso dá protagonismo para o judiciário, porque ele assume esse ônus da determinação e, a princípio, não existe um protagonismo exclusivo do magistrado, senão de todos os envolvidos naquele diálogo, inclusive prestigia a atividade do advogado na construção de sentidos que fazem juízo, mas a gente acaba esbarrando em alguns problemas, principalmente dois: a qualidade desse diálogo e a qualidade das decisões. Você defende um princípio da tipicidade cerrada, um princípio da tipicidade aberta, ou rejeita o princípio da tipicidade de todo e afirma o princípio da determinação? Me conta aqui embaixo nos comentários.